Queridos, nós vamos hoje iniciar uma nova série de estudos. A gente terminou o livro do profeta Jonas semana passada. Hoje a gente vai iniciar o livro dos juízes de Israel. Então, abra sua Bíblia aí, no 6º livro da Bíblia, logo no início, e nós estaremos fazendo uma leitura de alguns versículos e fazendo logo mais a exposição do livro, iniciando a exposição do livro de Juízes. Estaremos aqui reunidos em torno de 13 semanas para a gente poder trabalhar o livro de Juízes. É um livro bênção. É um livro muito atual. A mensagem dele é muito atual, se aplica a nós. E a gente vai ver, irmãos, que o livro é manchado por pecado, por desobediência. A gente está muito acostumado a ver aqueles juízes como eles sendo homens de fé, homens que venceram. Mas a gente vai ver aqui que poucos deles são exemplo para nós. São exemplo negativo daquilo que nós não devemos fazer. E a gente vai começar essa jornada no livro de Juízes a partir de hoje. Juízes, capítulo de número 2. E vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 5. Diz assim o texto da palavra de Deus. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para essa terra, que prometi com juramento dar aos seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo dessa terra, mas demolirão os seus altares. Por que vocês não obedeceram? Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os seus deuses e os deuses dele serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar isso a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz, e o lugar chamaram Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Vamos orar mais uma vez? Deus, no nome de Jesus, te agradecemos por tua palavra, porque ela nos ensina, ó Pai, como nós devemos andar. Ela mostra, ó Deus, homens falhos, ó Deus, pecadores, tal qual nós somos. Mas mostra a tua graça, ó Pai, transformando, redimindo, comprando eles da escravidão, ó Pai, dando uma nova vida. Faz com que essa série de estudos, Senhor, seja uma bênção para a nossa vida. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro de Juízes trata de alguns fatos que aconteceram durante um período de 400 anos. E esses fatos se dão desde quando o povo de Israel entra ou está à beira de entrar à terra prometida, até quando eles têm o seu primeiro rei, que é Saul. São esses fatos que que o livro de Juízes vai narrar para nós. O povo de Israel não tinha uma liderança única, não era um povo único, não era unificado, eram divididos em tribos, as 12 tribos de Israel. Eles ainda não formaram um povo único, uma nação ou um país, ainda era dividido em clãs, em tribos, e não tinha esse líder principal, esse líder central. Cada tribo agia, e quando você vai ver nesse livro, você vai ver vários juízes ou libertadores se levantando de tribos diferentes, mostrando que não havia uma unificação nesse povo de Israel. O povo estava separado ainda por tribos, não estava unificado. Esse livro, ele não é escrito de forma cronológica. Então, os fatos que aconteceram não quer dizer que foram um após o outro. Então, teve fato que aconteceu que foi simultâneo a outro. Os irmãos estão entendendo? Porque a gente tem uma mania de pensar, ou uma forma de pensar, irmãos, que a Bíblia, ela para nós foi escrita de forma cronológica. Mas não, ela para nós está dividida em grupos de livros, para que a gente possa entender melhor
o ensinamento. Então, o livro de Juízes, ele não é colocado de forma cronológica, mas sim de temas, sim de fatos, de assunto. O principal tema do livro de Juízes é que Deus é poderoso, Deus liberta e Deus vem com a sua misericórdia. É o que nós vamos ver no decorrer dessa semana. O livro recebe o nome de Juízes, ou Salvadores, ou Libertadores. Esses homens, não necessariamente, eles julgavam como os juízes julgam, de forma interna ao povo, mas pelo contrário, Deus levantava esses homens, esses libertadores, esses salvadores, para que eles pudessem julgar ou subjugar os inimigos de Israel. Então eles eram os levantados como libertadores para ir à frente do povo de Israel em determinadas batalhas e assim poder ser um instrumento de Deus para derrotar o inimigo de Israel. Nesse período, Deus levantou homens para liderar o povo e trazer alívio para o povo de Israel. Ao final do período desses juízes, desses homens que o próprio Deus levantou para libertar o povo, esses próprios homens às vezes caíam nos pecados. A gente lembra muito bem de Sansão. Uma das últimas cenas de Sansão é ele ajoelhado nos pés ou no colo de Dalila e ela cortando o seu cabelo. E Dalila é tido como uma prostituta. E ele sendo morto, sendo motivo de chacota para os seus inimigos. A gente não toca muito no assunto de Gideão. Gideão, a gente lembra ele naquela batalha contra ele com 300 para enfrentar uma multidão. A gente lembra disso. Que ele conseguiu conduzir o povo à vitória. Deus levou aquele povo à vitória. Mas a gente não lembra que no final da vida dele, ele fez um colete, uma estola sacerdotal, uma roupa que só os sacerdotes poderiam usar. E isso foi motivo de idolatria. Ou seja, eram homens que eram levantados por Deus, usados por Deus, mas depois, assim como o povo, voltava para o pecado. Pecava. Mas Deus usou esses homens. Para a gente ter ideia, irmãos, quando Josué vai atravessar o rio Jordão para entrar em Canaã, na terra que mana leite e mel, na terra prometida, 2,5 tribos fica do lado leste, antes de atravessar o rio Jordão. E 9 tribos e a metade da outra atravessa. As tribos de Ruben, de Gade e metade da tribo de Manassés fica a leste do Jordão. E a outra metade desce. Que é quem? Que é Efraim, Judá, Simeão, Assé, Isacar, Naftali, Benjamim, Dan, Zebulon e a outra metade de Manassés. Você vai ver que se repete no livro de Juízes algo que nos chama a atenção. O povo se afasta de Deus, Deus envia o castigo, e o castigo é o quê? É um inimigo atacando o povo de Deus, fazendo deles escravos, subjugando ele. Aí o povo clama a Deus, Deus levanta um libertador, o povo é livre. E daqui a pouco, quando o libertador morre, o povo abandona Deus. Aí Deus levanta o inimigo. Aí eles clamam a Deus. Deus levanta o libertador. Aí quando o libertador morre, o povo abandona Deus. E esse ciclo é um ciclo vicioso, vamos dizer assim, continua. É constante. Você vai ver, lendo esse livro, isso é constante. Mas é interessante, queridos, que algo que é bem emblemático nesse livro de Juízes é o último versículo dele. Vá lá para Juízes, capítulo 21, versículo 25. Abra aí sua Bíblia. E o que é que diz o último versículo de Juízes, que é o resumo desse livro? Diz: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Essa é o resumo, é o que estava na mente daquele povo. Eles abandonaram Deus como rei deles, cada um fazia o que queria, porque achava que isso era o certo. É o que nós vamos ver daqui para frente. Quando o povo de Israel sai
deserto, vai entrar na terra prometida, Deus dá uma ordem. Deus manda ele conquistar essa terra. Deus não daria de mão beijada, Deus faria o povo conquistar essa terra, mas ia debaixo da obediência. E quando conquistasse essa terra, ele tinha que trucidar esse povo, tinha que destruir o povo. Mas não é porque fosse contra aquele povo, não é porque Deus tivesse raiva daquele povo, mas é por causa das práticas daquele povo, iria levar o povo de Deus, o povo da aliança, a pecar contra Deus. Então Deus estava de forma preventiva, resguardando a fé do povo dele. Acompanhe comigo, ó. Êxodo capítulo 21, 23, versículos 31 a 33, diz: estabelecerei suas fronteiras desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, desde o deserto até o rio. Entregarei nas suas mãos os povos que vivem na terra, os quais expulsarão diante de vocês. Era para eles expulsarem o povo de Israel, as tribos, era para expulsarem os povos nativos. Não façam aliança com eles, nem com seus deuses. Não deixem que esses povos morem na terra com vocês, senão eles os levarão a pecar contra mim. Porque prestar culto aos deuses deles será uma armadilha para vocês. O povo no deserto recebe essas instruções. Moisés continua nas instruções. Êxodo 34, 10 a 16. Faço com vocês uma aliança, diz o Senhor. Diante de todo o povo farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo. O povo no meio do qual vocês habitam verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Obedeça às ordens que hoje lhes ordeno. Expulsarei diante de vocês os amorreus, os cananeus, os hititas, os fariseus, os heveus, os jebuseus, ou seja, povos que habitavam toda aquela região. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual vocês estão indo. Eles lhes tornarão uma armadilha. Pelo contrário, derrube os altares deles, quebre suas colunas sagradas e corte os seus postes sagrados. Postes sagrados eram árvores que o povo adorava. Nunca adore outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Acautelem-se para não fazer de acordo com aqueles que já vivem na terra, quando eles se prostituírem, seguindo a seus deuses e lhe oferecer sacrifícios, convidarão vocês e poderão levá-los a cometer sacrifícios. E escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas dele. Quando eles se prostituírem, seguindo os seus deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituírem também. A ordem de Deus para o povo de Israel era não se misturar com aquele povo, com aquela prática pagã, com aquela prática que não agradava a Deus. Mas nós vamos ver que Israel não obedeceu a Deus. Repetindo a lei, no Deuteronômio capítulo 7, versículo de 1 a 6, e o livro de Deuteronômio é repetindo tudo aquilo que já foi falado durante aqueles 40 anos no deserto, é a repetição da lei. Moisés diz: quando o Senhor seu Deus os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo, para dela tomar posse, ele expulsará diante de vocês muitas nações. Aí fala qual a relação dessas nações. Versículo 2: e quando o Senhor Deus as tiver entregue a vocês, e vocês estiverem derrotados, então vocês as destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum, e não tenham piedade delas. Não se casem com as pessoas de lá. Não deem suas filhas aos filhos delas. Não tome as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam seus filhos e seguir-me para servir a outros deuses. E por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Assim, vocês tratarão essas nações. Derrube os seus altares, quebrem suas colunas sagradas, corte os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos. Qual era a ordem expressa? Está claro, era não se relacionar com aquele povo, era destruir aquele povo, era cortar tudo que fosse a adoração daquele povo. Mas o povo de Deus
como é pecador, desobediente, pega toda a instrução de Deus, todo o discipulado e não obedece a Deus. O discipulado deles, o entender, o caminhar com Deus, com a lei de Deus é incompleto, e eles também iniciam uma obediência, porém incompleta. E aí eles vão começar essa jornada de entrar na terra prometida, começar fazendo de forma correta, ou pelo menos de forma parcial, e daqui a pouco se perde, esquece, cai no esquecimento e abandona a Deus, mostrando incredulidade, mostrando desobediência. O livro de Juízes é marcado por isso, a desobediência do povo de Deus. Queridos, e se não fosse o Espírito Santo, se não fosse a obra de graça de Deus, nós estaríamos no mesmo caminho. Porque não é a nossa condição, não é a nossa natureza que nos garante que nós vamos obedecer. É o Espírito Santo em nós, trabalhando, mortificando, é que faz a gente obedecer a Deus. Irmãos, a gente não consegue. Quer ver um exemplo? Criança. Desde criança, você ensina ela o correto e ela já desobedece. É ou não é? Todos nós éramos assim. Você ensina e você disciplina, põe castigo. Mas não é por botar castigo que ela vai obedecer. É ou não é? Continua desobedecendo. Amanhã repete o mesmo erro. Porque é a nossa natureza, irmãos, que é assim, de desobedecer. Se não for a graça de Deus em nós, irmãos, fazendo a gente olhar para Cristo, ver a obra dele e submisso a ele, se render, pedindo a graça a ele para fazer o correto, a gente não consegue. Olha como o povo de Deus, mesmo recebendo toda a instrução, começou a falhar. Agora a gente vai fazer um tour, um passeio pelo capítulo 1 de Juízes, até chegar onde nós lemos. Juízes, a gente vai ler todo o capítulo, saltando alguns versículos, mas eu quero que vocês acompanhem comigo. Fique com a Bíblia aberta e acompanhem comigo, para ver como o povo começou bem e vai tropeçando no caminho. Versículo 1 do capítulo 1. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? Deus disse que eles deveriam conquistar a terra, porque Deus já tinha preparado para eles, e Deus seria com eles para conquistar. O Senhor respondeu: Judá será o primeiro, eu entregarei a terra nas mãos dele. Então a primeira tribo a avançar seria a tribo de Judá. Versículo 3: os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio, e lutemos contra os cananeus. Deus mandou Judá. Judá já vai com Simeão. A gente já vê uma obediência incompleta, já uma falta de fé. Judá se une a outra tribo chamada Simeão. Versículo 4: quando os homens de Judá atacaram, o Senhor os entregou os cananeus e os fariseus nas mãos dele. Deus cumpriu a palavra, que Deus seria com eles, e eles atacariam, e os inimigos seriam derrotados. Judá atacou, foi derrotado o inimigo. Versículo 8, deu um salto. Os homens de Judá atacaram também Jerusalém. Nessa época, Jerusalém ainda era a terra do inimigo, não era conquistada. Só veio ser conquistada lá na frente mesmo com Davi, mais de 400 anos depois. E a conquistaram. Olha, Judá atacou Jerusalém e conquistou Jerusalém. Versículo 12, ou melhor, vamos no 9 também. Desceram para lutar contra os cananeus que viviam na serra, no Negueb e em Cefelá. Avançaram contra os cananeus que viviam em Hebron, e derrotaram Cesai, Aimã e Taimai. Dali avançaram contra o povo que morava em Debir. Ou seja, eles obedeceram a Deus, Deus deu-lhe vitória, Deus fez ele conquistar terreno. Aí entra em cena um homem ou uma família, irmão, especial, e disse Caleb. Quem é Caleb? Caleb é aquele companheiro de Josué
que dentre 12 espiões que foram enviados para observar essa terra de Canaã, só ele e Josué disseram que Deus daria aquela terra ao povo de Israel. Os outros 10 espiões disseram que era melhor voltar para o Egito, porque eles não teriam condições de enfrentar. Todos os outros morreram durante a jornada, a caminhada durante o deserto. Detalhe, quando Deus mandou enviar os espiões para observar a terra de Canaã, só tinha decorrido 2 anos depois que eles saíram do deserto. Se eles obedecem a Deus, a história seria diferente. Quando eles saíram do Egito, quando saíram do Egito, ia passar 2 anos e entrar na terra prometida. Por causa da desobediência deles, eles passaram 40 anos no deserto. E eles que disseram que os filhos dele iam morrer pelo caminho, as crianças, Deus falou, aqueles homens de 20 anos para baixo, de 20 anos para cima, não verão a terra prometida, exceto Josué e Caleb. Todos os outros que tinham acima dessa idade morreram. Quem entrou na terra prometida foi quem? Josué e Caleb, que tinha acima dessa idade. E as crianças que eles diziam que iam morrer, elas entraram na terra prometida. Disse Caleb, versículo 12: darei minha filha Axa em casamento ao homem que atacar e conquistar Quiriat-Zefé. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, conquistou a cidade. Aí Caleb deu Axa por mulher a Otoniel. Caleb, apoiado nas promessas de Deus em conquistar a terra, ele dá um prêmio, e isso era comum na época, para aquele que conquistar a terra. Ele dava a filha em casamento. Olha a visão de Caleb, mesmo já sendo idoso, já sendo velho, a questão de conquistar, de fazer aquilo que Deus mandou. Então é uma família abençoada. E se você for ler no restante dos versículos, até o versículo 15, você vai ver que a filha dele e o próprio Otoniel também são pessoas que olham de forma que temem a Deus e querem conquistar. Versículo 17: depois os homens de Judá foram a seus irmãos de Simeão, derrotar os cananeus que viviam em Zefate, destruir totalmente a cidade. Versículo 18: os homens de Judá também conquistaram Gaza, Ascalon e Ecrom com seus territórios. Versículo 19: o Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam a terra central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois estes possuíam carros de guerra feitos de ferro. A gente já vê uma pausa agora, né? Conquistou, deu um tempo. Porque tinha pessoas que tinham maquinário, que tinham equipamento bélico melhor do que o deles, que eram carros de ferro. Só que Deus tinha prometido. Josué tinha falado ao povo. E a gente vê isso em Josué 17, versículo 16 e 18, a 18, onde Josué diz: os descendentes de José responderam: os montes não são suficientes para nós. Além disso, todos os cananeus que vivem na planície possuem carros de ferro. Foi o que aconteceu com Judá. Tanto os que vivem em Bet-Seã e os povoados como os que vivem em Jezreel. Os montes cobertos de florestas serão de vocês. Josué diz, Deus diz: limpem o terreno e será de vocês, até os limites mais distantes. Embora os cananeus possuam carros de ferro e sejam fortes, vocês poderão expulsá-los. A promessa é que até eles que tinham um equipamento bélico melhor seriam expulsos se o povo de Deus obedecesse a Deus. A gente já vê que o povo de Judá conquistou, mas parou de conquistar. Vai faltando fé, vai faltando confiança em Deus. Aí nós vamos começar a ver, irmãos, uma série de abandono, de desconfiança, de falta de fé. Aqueles homens não continuaram crendo na palavra de Deus. Nós vamos ver agora o que aconteceu, que vai culminar lá no que nós lemos no capítulo 2, versículo 21. Lembra que nós estamos falando das tribos. Já os benjamitas, da tribo de Benjamim, deixaram de expulsar os jebuseus que estavam morando em Jerusalém. O povo de Judá com Simeão conquistou, o povo de Benjamim deixou de expulsar. A ordem não era para expulsar, a ordem não era para destruir,
Eles não fizeram. Versículo 22. Os homens da tribo de José, por sua vez, atacaram Betel, e o Senhor estava com eles. Judá conquista, Benjamim não expulsa, Josué consegue. Versículo 27. Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-Sean. E dá uma lista de diversos povos. Aí diz mais: pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Manassés não conseguiu expulsar e acabou tendo que se render à vontade do inimigo dele. Versículo 29. Efraim também não expulsou os cananeus que viviam em Gezer. Versículo 30. Nem Zebulon expulsou os cananeus que viviam em Quitron e em Naalol. Versículo 31. Nem Assé expulsou os que viviam em Aco, Sidom, Alabe, Aquzibe, Elba, Afeque e Reobe. E por esse motivo o povo de Assé vivia entre os cananeus que habitavam naquela terra. Gente, olha a coisa piorando. Teve um que conviveu com aquele povo. Assé, diz o texto que Assé viveu entre os cananeus. Foi o inverso. Ao invés dos cananeus viver entre eles, como um povo minoritário, um povo fraco e obrigado a fazer trabalhos forçados, pelo contrário, o povo de Deus é que viveu no meio deles. Olha o povo quando deixou de obedecer a Deus, como o negócio começou a dar errado. Versículo 33. Nem Naftali expulsou os que viviam em Bet-Semes, em Bet-Anat. Mas o povo de Naftali também vivia entre os cananeus que habitavam a terra. Ou seja, aquele povo de Naftali, ao invés de ser o dono da terra, eles são inquilinos da terra, igual a Asser. A terra que Deus prometeu dar a eles. A terra que Deus disse que eles iriam conquistar, se eles fossem fiéis a Deus. Versículo 34. Os amorreus confinaram a tribo de Dan, a serra central, não permitindo que descesse ao vale. Gente, piorou. Conquistaram, José e Judá conquistaram. As outras tribos não expulsaram. Assé e Naftali viveram dentro das outras dos povos. E esse outro agora foi o quê? Confinado. O inimigo cercou. Abandonaram a voz de Deus, a palavra de Deus. As coisas começaram a dar errado. Gente, quando nós damos ouvido ao mundo, ao pecado, ao diabo, à carne, as coisas começam a ir de mal a pior. O pecado é viciante e destrói. Só faz denegrir, destruir. O povo de Deus começou a abandonar a visão de Deus, a não confiar em Deus. O que é que acontece depois disso? Entra no texto que nós lemos, no versículo 1 do capítulo 2. Deus vem em graça àquele povo, mostrando todo o seu amor, mostrando todo o seu cuidado. Versículo 1. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: tirei vocês da terra do Egito e as trouxe para a terra que prometi com juramento que daria a seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês. Deus vem em misericórdia, em graça, mostrando que Ele que resgatou o povo, que Ele que tirou o povo da escravidão do Egito, que Ele que transportou aquele povo, que Ele jurou, prometeu que aquela terra seria deles. Diz mais que fez uma aliança e que não vai quebrar essa aliança. Agora é interessante, queridos, que aqui é uma aparição visível, algo que na teologia chama de teofania, e aqui é uma das 3 aparições da pré-encarnação de Jesus Cristo. Aqui o texto nos dá a entender que quem apareceu àquele povo foi o Senhor Jesus.
E ele aparece àquele povo para dizer que fez uma aliança, que libertou e conduziu. E é o mesmo Cristo que fez uma aliança conosco. Lembra da ceia? É ele dizendo que faz uma aliança com o seu povo. Mas qual foi a reação do povo? Mesmo Deus sendo gracioso, libertando aquele povo, dando a promessa, dando a promessa da terra, fazendo aliança, como foi que aquele povo reagiu? Era para reagir com fé, obediência, confiando em Deus, esperando em Deus. Qual foi a reação do povo? Foi incredulidade e foi desobediência. Versículo 2: e vocês não farão acordo com o povo dessa terra, foi o que Deus disse, mas demolirão os altares dele, porque vocês não me obedeceram. O povo não obedeceu a Deus, mesmo Deus sendo gracioso, mesmo Deus sendo aquele Deus cuidadoso que cuidou, mesmo sendo o Deus da promessa, o Deus da aliança. O povo decidiu, o povo preferiu não confiar em Deus. Irmãos, pode ter certeza que Deus não nos pede para fazer algo que a gente não possa fazer, que é impossível para nós. Pode ter certeza disso. E nós precisamos confiar em Deus. Mas a nossa natureza é assim, irmãos, é pecadora, é pecaminosa, é caída. O povo fez o quê? Desobedeceu. E sabe qual é o perigo de não confiar em Deus? É porque se você não confia em Deus, você confia em outro. Confia em si mesmo. Confia em alguém que você acha que eu acho que é mais forte. O povo confia em si. E cria um ambiente propício para pecar, para abandonar a Deus. Irmão, se ele não confia em Deus, ele vai confiar em si. Ou vai confiar no outro que faz para si. Faz dele um Deus para si. Quais foram as consequências disso? Do povo responder, ao invés de fé, respondeu com infidelidade, incredulidade. Ao invés de obedecer a Deus, respondeu com desobediência. Quais foram as consequências? Versículo 3. Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Irmãos, não obedecer a Deus, não confiar em Deus, é abrir caminho para uma vida de pecado e de destruição. Criou um ambiente totalmente propício à apostasia, ao abandono da fé, a uma queda completa. E a gente vai ver lá na frente. É isso que acontece. E o povo de Israel, na realidade, não deixou de práticas abomináveis a Deus. Séculos depois, irmãos, séculos depois, o povo ainda está com o coração longe de Deus, chegando ao ponto de reis queimar o seu filho numa imagem, numa estátua de Moloque, queimar os seus filhos a Moloque. Sabe qual era a prática? Era de uma imagem de bronze desse deus Moloque, onde se acendia um fogo e o bronze ficava incandescente. E o adorador colocava o seu filho nos braços dessa imagem para ser queimado a esse Deus. E teve rei de Israel que fez isso, porque abandonou a Deus. Paulo fala, irmãos, do abandono do homem a Deus. Quando o homem se volta para si, esquecendo de Deus, é quando Deus diz para o homem: seja feita a sua vontade. Em Romanos, capítulo 1, Paulo mostra isso. Versículo 23. Diz: trocaram a glória do Deus imortal por imagens, feitas segundo a semelhança de homem, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou. Os homens não quiseram adorar a Deus. Deus os entregou à impureza sexual, segundo o desejo
os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação de seu corpo em si, trocar a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Deus os entregou, eles estavam mal. Deus entregou eles às suas próprias paixões, eles vão piorando. Versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido por sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou. 3 vezes Paulo diz, ele os entregou. E só vai de mal a pior, quando Deus deixa o homem levado a si mesmo por sua vontade. Abandonar a Deus, não confiar em Deus, irmãos, é um perigo grande. É ser levado por si mesmo, por sua própria natureza, para cada vez mais longe de Deus. As consequências foram o que Deus entregou àquele povo, porque o povo não quis confiar em Deus. Ao ouvir isso, qual foi a reação do povo, irmãos? O povo chorou, mas não foi um arrependimento verdadeiro. Semana passada nós encerramos aqui o estudo do livro do profeta Jonas. E nós vimos que os ninivitas tiveram arrependimento, ao ponto de não serem julgados por Deus, não serem destruídos por Deus, diferente do povo de Israel. Versículo 4 e 5. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. E o lugar ficou chamado de quê? Boquim, ou quer dizer pranteadores. E ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Gente, isso aqui não foi um recomeço de arrependimento. Isso aqui não foi o povo de fato clamando a Deus por mudança. A Bíblia diz lá em Joel: rasgue o coração e não as vestes, volte para o Senhor, seu Deus, pois Ele é misericordioso, muito compassivo e muito paciente e cheio de amor. Mas o povo não voltou-se para Deus. O povo não quebrantou seu coração. Se o povo se quebranta, irmãos, Deus muda a situação. Lembra do Salmo 51:17? Sacrifícios e ofertas, sacrifícios que agradam a Deus são espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Mas o povo não se voltou para Deus. Daqui para frente, irmãos, nós vamos caminhar por esse livro aí e nós vamos ver como Israel vai de mal a pior, porque abandonou a Deus. Para a gente encerrar, irmãos, essa introdução hoje, alguns pontos que a gente deve observar para a nossa vida. A gente começou a ver que o povo de Deus recebeu a promessa de Deus, recebeu a ordem de Deus, que era para obedecer, para conquistar, para destruir, para derrubar tudo aquilo que pertencia ao povo daquela terra. Mas com o tempo começou conquistando, começou se acomodando e virou refém do povo. Para a gente encerrar, só 2 pontos, aplicações para a nossa vida. Em nossa vida diária, precisamos confiar em Deus para vencer os desafios. Qual era o desafio daquele povo, irmãos? Conquistar a terra. Mas Deus tinha dito que era para conquistar. Deus estava com o povo. Irmãos, quais são os nossos desafios diários? Quaisquer que sejam eles, precisamos confiar em Deus. E o maior desafio diário que nós temos, dia após dia, é a nossa luta contra o pecado. Precisamos confiar em Deus para vencer. Segunda aplicação:
essa dependência de Deus, essa confiança em Deus, ela é expressa em forma de obediência. Obedecendo a Deus, obedecendo a Jesus. A obediência se dá porque nós amamos Ele. Jesus falou: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Obedecer a Deus mostra que ama a Deus. Confiança reflete a obediência. Foi o que faltou naquele povo. Que Deus dê graça a nós, irmãos, para que não falte na nossa vida. E naquilo que a gente tem tropeçado, que Deus nos ajude a reerguer e continuar a jornada confiando e obedecendo nele. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar encerrando.